atendimento, ele pode atrapalhar os nossos lucros. E da mesma forma que ele pode atrapalhar, ele pode ajudar e muito, né? Que a gente consiga ter os resultados esperados e que a gente consiga, de fato, dar o atendimento à altura do nosso hóspede, né? Do que ele busca, do que ele espera, e sempre no desafio de surpreendê-lo, né? Então, assim, ele pode, um mau atendimento, ele atrapalha, né? Ele acaba espantando aquele cliente que já estava lá com você, ele nunca mais vai voltar, e ele vai acabar falando mal da sua pousada para vários e vários outros, né? Que a gente sabe que um cliente insatisfeito, ele tem pesquisas que falam que um satisfeito, ele fala para X pessoas, né? Um número de 3 pessoas. Só que um insatisfeito, ele fala até para 10 pessoas. Então, assim, isso tudo gera muito impacto, né? Então, ele pode acabar com a nossa empresa ao longo do tempo. Ele é vital para a saúde da nossa pousada. É ele que vai mandar. Nós trabalhamos com serviços, com prestação de serviço, no qual a gente tem que dar um atendimento de excelência 24 horas, desde a hora que o hóspede entra até a hora que ele sai, né? E não esquecendo do antes dele, quando ele está fazendo a reserva, e do pós, que é quando ele vai embora, que a gente também tem que estar ligado, né? Em dar esse atendimento depois que ele sai também. Então, assim, a gente dando um bom atendimento, a gente aumenta e muito as chances, né, do retorno desses hóspedes, deles voltarem, reservarem mais vezes e nos indicarem. Um dos desafios, gente, é a questão de como, né, como dar esse atendimento, porque não somos nós que estamos à frente da pousada o dia todo. Então, nós vamos ter que desde a hora que a gente contrata, né, o nosso colaborador, e até o momento que a gente treina para que eles prestem esse atendimento. Então, assim, isso vai muito, gente, na hora da contratação também, você vê o perfil de quem você está contratando, se ele vai dar o atendimento, né, devido para seu hóspede. Porque senão, isso vai te gerar um prejuízo enorme, porque, assim, o cliente, ele chega, ele quer ser bem recebido, ele quer ser atendido, ele não quer ser atendido por um recepcionista mal-humorado, né, que parece que está cumprindo função, que está fazendo por obrigação. Então, assim, antigamente, gente, era simplesmente o atendimento, né, o termo era atender. Agora é excelência. Os clientes estão buscando, os nossos hóspedes buscam atendimento mais do que qualquer outra coisa, que vai desde o suporte, desde da resposta rápida, da sua agilidade na resposta, né? Desde quando ele faz a reserva e ele quer um atendimento rápido, com presteza, com eficiência. Então, a palavra da vez agora, gente, é cada vez mais excelência. Antes não era exigido essa excelência toda, né? Hoje independe do seu nicho, independe da pousada, se ela é mais simples, se ela é mais requintada, é o atendimento que vai fazer com que ela prospere, né? Então, ele tem que ser aliado, esse atendimento de qualidade, ele tem que ser aliado em várias coisas. Então, assim, para você, quando você vai contratar, você tem que pensar em olhar, fazer uma entrevista com essa pessoa que vai ser o seu recepcionista, ou mesmo uma camareira, né? Os pontos chaves, né, que é ser pontual no serviço, ser organizado, compreender o hóspede, né, conhecer e lembrar do hóspede. Por exemplo, o hóspede vai embora, e aí, quando ele volta, é muito legal quando quem está lá na recepção fala, olha, o senhor de volta, lembrar o nome da pessoa, olhar, né, olha antes na agenda para lembrar quais são os hóspedes, para chamar pelo nome, faz muita diferença, a pessoa se sente, né, importante, que ela foi lembrada, e falar que bom que você voltou, né, e respeitar sempre a opinião do hóspede, né, não bater de frente, porque tem lugares que a gente vê que, às vezes, o recepcionista bate de frente com o hóspede, então, acaba assim, mesmo a gente sabe, mesmo ele estando errado, o cliente em primeiro lugar, né? Nós não podemos perder a linha, e nem nós, nem muito menos nossos colaboradores também não.
ter empatia para o hóspede, para saber, às vezes ele está passando naquele dia um momento difícil, ele não está bem com ele mesmo, e a partir do momento que a gente abre as portas para atender o outro, a gente tem que estar aberto a aprender a lidar com esses problemas, porque eles vão surgir. Nem sempre você vai receber um hóspede que vai estar leve, livre, solto, feliz da vida, né? Ele pode vir com uma carga de estresse muito grande, esperando que a pousada, que o passeio que ele está fazendo, que o relaxamento, que a pousada que ele escolheu, possa proporcionar para ele isso. Então, é importante que quem vai recebê-lo tenha calma, porque às vezes ele chegou no primeiro momento mal-humorado, mas a gente percebe que depois, no segundo dia, no outro dia, ele já levanta outra pessoa. Então, não adianta, recepcionista, quem estiver lá, tem que ter essa empatia, né, com o outro. E outra coisa, gente, tem que gostar de servir, né? Tem que gostar de fazer o outro feliz, gostar de gente, ser extrovertido, cultivar um estado de espírito positivo, até porque na hora de um diálogo ali com o hóspede, quando você tem um funcionário ali muito negativo, né? Ele acaba, tudo que a pessoa fala, mas aí põe empecilho, né? E isso não é bom. Então, isso é importante. Essas pessoas que trabalham com vocês, que sejam pessoas positivas, que olhem sempre para aquela perspectiva do lado bom das coisas, né? Uma pessoa que tenha humildade, que cuide da aparência, que apresente uma boa aparência, né? Isso é importante também, porque a primeira imagem, né, que o hóspede vai ter quando ele chega é a aparência do seu recepcionista, é a postura, né, a gentileza. E outra coisa, gente, pousadas, ninguém, mesmo hotéis grandes, hoje o cliente não está mais buscando, o hóspede não está querendo aquele atendimento padronizado, ele quer o diferencial, ele quer aquela coisa mais personalizada, que não seja aquela repetida, né, de forma gravada, de forma mesmo até decorada, né? Isso não é bom também. Então, a gente também tem que pensar no lado que nós também, em frente à pousada, como gestores, como os donos de pousadas, nós temos que dar liberdade para os nossos colaboradores serem quem eles são. Porque também não adianta você querer moldar o seu recepcionista para que ele seja da forma que você acha. Óbvio, tem atitudes contrárias a essas que eu acabei de listar que não cabem. Mas, às vezes, cada um tem um jeito, né? E isso é, às vezes, até o que cativa o hóspede. A gente não tem que moldá-los de forma que eles sejam outra pessoa, porque dessa forma eles vão acabar fazendo de forma mecânica e não vão ser naturais. O importante é que a pessoa que está à frente goste de receber, né? De fazer o outro feliz, de ter presteza em resolver o que o hóspede possa vir a solicitar, né? Eu, no meu caso, eu foquei na excelência, que foi fundamental para eu ter bons comentários, porque os comentários, gente, eles ajudam muito quando o próximo hóspede vai ver lá e vai falar, olha, essa pousada é bem recomendada, eu vou para ela por causa da nota, então é muito importante que tenhamos uma nota. E essa nota, ela vem a partir de um trabalho bem feito de atendimento, porque ele vai levar em consideração mais o atendimento que ele recebeu do que, de fato, as coisas que, porventura, possam acontecer, né, gente? Porque a gente sabe, a gente lida com o hóspede 24 horas, várias coisas podem ocorrer, né, até de infraestrutura. Pode acontecer no chuveiro que a água não esquenta, né, e isso você vai tentar resolver da melhor forma, mas o que vai mandar, o que vai diferenciar é a forma com quem estiver lá recebendo esse hóspede no momento do problema, é a forma como a pessoa vai responder para ele, né? Como que ela vai lidar com o problema. Então, às vezes, a dificuldade de quando você contrata é da pessoa pegar as maldades do seu negócio, né? Porque são muitas coisas que podem vir a acontecer. Então, assim, tem que ter jogo de cintura a pessoa que está à frente. Ela vai explicar, ela vai pedir desculpa, olha, eu vou resolver imediatamente para o senhor. Você tem que também ter tudo organizado. Quem são as pessoas que podem socorrer o seu recepcionista no momento desse, ou da noite, ou de dia. Normalmente, essas coisas tendem a acontecer à noite, né, gente? Porque eu acho que é a hora também que o hóspede
chega do passeio, vai tomar um banho, aí pode acontecer da água não esquentar, pode acontecer qualquer problema técnico, a televisão que não está pegando, o canal. Então, isso tudo faz parte de um bom atendimento. Então, você tem que preparar essas pessoas antes para esses futuros problemas que possam vir a acontecer. Claro que você vai lidar, vai tentar ter uma manutenção, né, pensando em não deixar com que esses problemas ocorram, mas é inevitável. Eu acho que todo mundo que já tem pousado há mais tempo já aconteceu coisas semelhantes, né? Algum problema que é um vaso que entope. Então, são coisas que acontecem, às vezes acontecem à noite, que aquele recepcionista da noite, você tem que dar material para que ele possa lidar com isso. Por exemplo, ou que ele aprenda, que ele tenha essas habilidades, né, de desentupir um vaso, de resolver um problema no encanamento, de uma água que não aqueceu, ou se não, que ele tenha o telefone de alguém que vá prestar esse serviço o mais rápido possível. E que ele tenha atitudes, gente, que ele seja proativo. Porque o que, que vai acontecer? A água não esquentou. Aí, se tem um apartamento vago, você tem que dar essa autonomia para que ele possa trocar a pessoa de apartamento, né? Ele pega a pessoa imediatamente e fala: olha, eu vou levar um tempo para resolver, são 1000 desculpas, isso nunca aconteceu antes, vou resolver o mais rápido, mas para que o senhor não fique esperando, eu tenho um outro apartamento, você gostaria que eu te trocasse? Às vezes a pessoa não quer ser trocado, né? Às vezes ela prefere esperar. Mas às vezes é melhor até trocá-lo, né? E falar para o recepcionista, insiste para que ele troque, porque aí você resolve o problema depois com mais calma, né? Às vezes no outro dia, às vezes não dá para resolver naquele dia. Mas e se a pousada está cheia, né? Se ela está lotada? Então, o jogo de cintura do recepcionista vai muito da pessoa, né? Do estilo da pessoa que está lá, mas também da autonomia que você passa para ele, da segurança, né? E trabalhar isso com ele, que ele nunca vai falar de fato, falar problemas da pousada de bastidores, porque eu já vi recepcionista virar e falar assim: ah, mas também eu já falei que era para olhar essa água, a dona da pousada não olha essa água, e aí ele joga ainda a pousada no chão, né? Ele acaba derrubando todo um trabalho que você fez por causa de palavras que ele poderia simplesmente falar: olha, vou resolver, tá? O mais rápido possível, vou te trocar, e depois, se for o caso, quando ele sair, que se ele pedir um desconto, que dê um desconto, que fale que numa futura, né, reserva você vai dar um desconto, dependendo da situação, nem cobrar aquela diária, porque tem situações tão complicadas, gente, que se a gente se coloca no lugar do hóspede, a gente vê que uma das saídas, às vezes, é a gente, de fato, nem cobrar diária, né? E isso a pessoa vai sair feliz da vida. Às vezes teve um problemão, a água não voltou, ficou sem água, né? Então, a pessoa, ela estava super insatisfeita. E às vezes ela vai sair ainda te devendo obrigação, dependendo da forma como você fala com ela, com honestidade, com sinceridade, pedindo paciência, explicando, ou dando desconto, ou dando uma diária, cada caso é um caso, mas tudo isso é parte de um bom atendimento e que com certeza vai fazer toda a diferença na sua pousada. A gente não pode deixar que o cliente saia insatisfeito, mesmo que tenha acontecido algo que não estava nas suas mãos, porque a gente sabe que acontece, né? É impossível, às vezes, falar que não vai acontecer nada. Às vezes a gente checa tudo, aí de repente acontece um ar no cano que a água não sai, né? Tem várias outras situações que podem acontecer. Tem situações de barulhos, né? Pode acontecer algum barulho que incomodou. Às vezes, festa do lado. Esse final de semana mesmo aconteceu com uma pousada de uma amiga minha, que o vizinho deu uma festa até 4 da manhã. Então, tentaram chamar a polícia e tal, a polícia demorou aí, o casal foi lá comemorar aniversário de casamento, ficou super chateado. Então, assim, ela foi e nem cobrou a diária deles. Então, assim, ela conseguiu, ela não cobrou, eles iam ficar 2 diárias, ela cobrou uma e não cobrou a outra. Então, eles saíram satisfeitos, no outro dia ela deu lá uma garrafa de espumante, tudo, ela conseguiu reverter. E é super importante a gente tentar fazer isso, porque da forma que a gente, a forma como a gente lida, né, e que a gente consegue reverter a situação, gente, isso tem um peso tão grande no hóspede, porque se a gente se colocar um pouquinho no lugar,
você sente que a pessoa se importou com o seu problema, né? E não, ela simplesmente, o recepcionista virou e falou, não posso fazer nada se a água acabou, vou ver aí o que eu faço. Então, assim, e a gente sabe que isso acontece, que acontece em vários lugares, porque não depende da gente, depende da pessoa que está à frente, mas a gente tem que se preparar e treinar para que esses problemas sejam minimizados com a forma pelo qual o atendimento, ele resolve isso muito bem, né? Então, tem várias formas de você sair de um problema, nem sempre é fácil, né? Tem que ter muito jogo de cintura, por isso tem que ter pessoas boas na parte da recepção, da gerência lá, se tiver gerente, que resolvam e que elas possam também ter numa agenda os telefones de onde ligar. Foi problema elétrico? Tem o telefone ali do eletricista que presta serviço para a pousada. E fazer essas parcerias, né, gente, com o eletricista, com o bombeiro, para que eles atendam a gente o mais rápido possível, porque quando uma pousada chama, geralmente é algo de emergência, é porque tem um hóspede lá precisando, e às vezes a gente não tem outro quarto para colocar a pessoa. Então, tudo isso faz parte de você conseguir dar esse atendimento já pensando nas possíveis eventualidades que podem acontecer. Ninguém está isento, né? Ninguém está isento de passar por essas situações e várias outras aí que eu imagino que vocês já tenham passado, né? Então, assim, a gente tem que reforçar sempre essa coisa da excelência no atendimento, treinamento sempre, para que eles consigam superar essas dificuldades, esses desafios que vão aparecer na frente deles, e às vezes você não vai estar por perto, que eles consigam resolver, e às vezes resolver sem ter que te ligar, né? Às vezes está em casa, você está dormindo, e aí vai te ligar, às vezes te liga uma coisa tão pequena, né? Às vezes o canal da televisão não está pegando. Então, essas pessoas que estão ali, gente, na recepção, as próprias camareiras, elas podem e devem aprender como configurar lá a televisão no controle, porque esse é um problema corriqueiro, né? Da televisão, às vezes sair, o hóspede não consegue resolver o problema. Então, assim, esse tipo de treinamento é importante, e quando a pessoa está lá, começou a trabalhar com você falar dos possíveis problemas que já aconteceram com vocês, o que possa acontecer, para que a pessoa nunca fale para o cliente, de fato, problemas que são da pousada, e não necessariamente, o seu hóspede não tem que saber, né? Se você teve um problema anterior com a caixa d'água ou com a água, não precisa saber, fala, isso nunca aconteceu antes, vou resolver e tal, né? Só de você se mostrar com presteza, já muda todo o cenário diante daquele hóspede, né? Ele já percebe que você, de fato, se importa com ele e que você vai resolver o problema. Então, assim, é muito legal. E quando a gente tem um bom atendimento, a gente não esquece. A gente nunca mais esquece. Às vezes foi um atendimento diante de um problema, né? Mas a forma como foi solucionado, ela fica na memória. E aí a gente lembra daquela empresa de forma diferenciada, fala, nossa, essa empresa sabe trabalhar, deu um problema gigante aqui e eles resolveram, né? E aí o hóspede, ele releva aquele problema, porque ele vê que você, de fato, fez tudo para resolver, fez tudo, e que aquilo não foi culpa sua, que você tem a manutenção, faz tudo direito, porém aconteceu, como poderia acontecer na casa dele. Né? Então, assim, tem coisas que a gente, com medidas preventivas, a gente consegue minimizar para que essas coisas não aconteçam. Mas a gente também não pode ignorar que são fatos que às vezes ocorrem, né, gente? E que a gente tem que estar preparado. Não pode pegar de surpresa. Porque quando pega de surpresa, né? Aí o recepcionista atende assim, opa, eu não sei o que fazer, mostra para o cliente assim, eu não sei o que fazer, fica estampado no rosto, que a pessoa não sabe como resolver. Então tem que ter essa postura, né? Que a pessoa está lá para resolver. Mesmo que ele não souber resolver, ele vai conseguir achar uma solução. Ou te ligando, né? Ou ligando para você mesmo, para o dono, quando não tiver jeito, ou para alguém que está ali na lista dele, para que ele possa resolver isso, resolver esse problema técnico mais rápido possível, né? E outras coisas mais, né, gente? Como, por exemplo,
questão de algum pedido especial, que às vezes não custa fazer. Isso tudo é atendimento, né? O atendimento ele vai desde a hora que faz a reserva lá, que te manda mensagem para fazer a reserva, que você responde rápido, responde um e-mail rápido, WhatsApp rápido, não deixa a pessoa esperar, não fica também enrolando, né? Às vezes tem gente que atende o telefone e fala assim: olha, eu vou ver aqui e te respondo depois. Deixa seu telefone que eu te retorno. Não pode. Tem que estar preparado quem estiver ali na frente atendendo o telefone ou respondendo mensagem para dar resposta. E quando realmente não for possível, falar de uma maneira que a pessoa consiga ver que é só porque você precisa de um tempo ali, porque às vezes algum problema, algum pedido especial, alguma coisa de fato, mas que responda sempre o mais rápido possível. Não deixe o hóspede esperando pela resposta, porque eles não estão fazendo um favor para a gente, né? Nós é que precisamos deles. E eles escolheram a gente por algum motivo. E eles podem perfeitamente escolher outra pessoa. Então, quando a gente dá um bom atendimento, não é mais que obrigação nossa, né? Um excelente, buscar a excelência. Isso, cada vez mais, a gente está deixando até de ser diferencial. Porque antes, a gente falava assim, qual é o seu diferencial? Quando eu ia fazer alguma consultoria e tal. Aí a pessoa falava assim, meu diferencial é o atendimento. E o atendimento não é diferencial, ele é obrigação. Então a gente precisa sempre superar mesmo, encantar, surpreender o nosso hóspede, né? Porque ele entende que um bom atendimento, ele já vai receber. Então, que você possa superar e encantar mesmo, buscar soluções diferentes, né? Não fazer daquela forma como você fazia antes, tentar sempre buscar algo novo. Agora, na pandemia, gente, as pessoas estão cada vez mais buscando bons atendimentos que, para quem busca a pousada, está embutido que um bom atendimento, excelência no seu atendimento, é toda segurança para que ele se hospede, né? Não é simplesmente você no telefone super educada. Ele quer chegar lá e quer ver que está todo mundo preparado, que ele vai ser recebido com total segurança aí por causa do Covid. Então, assim, o atendimento ele perpassa em vários âmbitos, né? Então, assim, a gente percebe que para dar um bom atendimento, primeiro tem que ter uma boa organização, porque pode acontecer coisas inusitadas e você tem que estar preparada, como eu disse, para quem possa ir lá e resolver o problema. Pode acontecer coisas simples da pessoa te pedir algo novo no café da manhã e você poder, né, atender essa pessoa, se for possível. Tem coisas que não são possíveis. Então, tudo isso, a pessoa fica grata, né? Quando você faz algo que não está dentro do seu pacote. Mas você mostra para ela que você vai, sim, fazer o possível para resolver aquilo, para poder atender aquele pedido, né? E isso tudo faz muita diferença no impacto que você vai ter, né, diante desse hóspede. Ele não vai esquecer da sua pousada, ele vai te indicar. Então, assim, é importante que a gente realmente treine o nosso colaborador, mas sempre também respeitando a história dele, como é que ele é, o jeito dele de ser, de falar, porque tem coisas que a gente não consegue mudar. Mas se ele é gentil, ele resolve bem, ele é proativo, né? Cada um tem um jeito de atender. E isso que é legal das pessoas, que as pessoas não são iguais, né? Que o atendimento não é mecânico. Então, assim, a gente não tem que exigir deles, às vezes, coisas que eles não são capazes, né? De fato, de atender e de fazer, né? Então, assim, a gente sabe que o cliente, ele sempre tem razão, né? Infelizmente, mesmo quando ele não tem nenhuma razão, porque acontece também, né? Outro dia eu vi um vídeo de um hóspede agredindo o recepcionista por causa de máscara, porque o recepcionista disse para ele que ele tinha que usar máscara e ele agrediu fisicamente o recepcionista. Esse vídeo estava circulando, não sei se algum de vocês viram. E aí, pensa que situação, né? Então, assim, aí é uma situação extrema. Aí esse recepcionista até ligou para a polícia e tal, e aí resolveram lá o problema. Mas a gente tem que tentar resolver da melhor forma, né? O cliente sempre tem razão,
Mas esse caso aí, eu estou só mostrando esse caso porque ele passou um pouco. Mas tem hora que ele fala coisas que a gente não concorda, mas nós não vamos discordar e brigar com o cliente, com o hóspede, porque nós precisamos deles, né? Eles, se quiserem, vão para outras pousadas. Óbvio que se for uma agressão, né, gente? Aí não tem como. Mas a gente vê, às vezes, atendentes que jogam a culpa no cliente, né? Que você tá certa, às vezes a gente tá nesse papel, né, de cliente, de hóspede, a gente tá certa e a pessoa ainda quer provar que a gente tá errada. Então, assim, isso não pode acontecer do nosso recepcionista querer mostrar, provar o ponto, né? Provar o ponto pro hóspede que ele que tá o certo. Não, só tem razão, vou tentar resolver, né? É assim que a gente lida quando a gente lida com o público. Não tem como a gente achar que vai, a gente não vai falar o que a gente pensa ali, né, para o nosso hóspede. O que a gente pensa, a gente vai guardar para a gente vai manter a postura do cargo que foi colocado. Né? Isso que a gente tem que buscar e esperar que o nosso colaborador ali faça. Responda com educação, com respeito e muita empatia. Tem que ter muita empatia, porque a gente sabe que às vezes o cliente é chato, ele pede coisas que você fala, meu Deus, né? Ou reclama de coisas que não são coisas que de fato, né? Você vê que a pessoa não está no bom dia dela, ela que não está bem. Então, quando a gente olha dessa forma, você olha e fala assim, não, ele não está legal hoje, né? Eu vou dar meu melhor aqui para tentar ver se ele fica bem, né? Deixa eu ler aqui. O que acontece quando o hóspede chega e diz, sua pousada está ótima, alimentação ótima, mas a sua pousada não fica à beira-mar. Aí o hóspede quer ir embora. Nossa, mas a gente vê de tudo, né? Ele quer ir embora devido a sua pousada não estar na beira do mar. Mas quando ele reservou essa pousada, gente, ele viu que ela não estava, né? Porque quando na internet, ela lá hoje em dia no Google Maps, a pessoa consegue ver a localização, né? Mas aí é a conversa mesmo, é tentar agradar esse hóspede, né, ao máximo, falar para ele, às vezes, eu não sei, às vezes algum transporte que possa levá-lo e buscá-lo na praia, porque você não vai poder virar para ele e falar assim, você não viu que na internet, né, não estava lá, né? Um recepcionista não pode falar isso. A pessoa que está à frente, ela não pode falar, mas o senhor não viu quando reservou? Ele não vai falar, ele vai falar, infelizmente, nós estamos a alguns metros da praia, né? Mas se o senhor quiser, posso ver alguém aqui que tem um Uber que pode levar e buscar, ou alguma outra forma de transporte que tenha para a praia. É conversar, né? É ouvir, né? A gente tem que ouvir, tentar conversar e achar algumas possíveis soluções para atender essa objeção dele aí de falar que não está perto. Não pode falar, né? Não viu antes. E tem gente que faz isso, né? Aí ele ainda alegou que na praia, que no Booking diz isso. O que pode ser feito, você fala, olha, eu vou até verificar essa informação no Booking, na Booking, porque eu coloquei lá que não estava perto da praia, eu vou até pedir para eles corrigirem, então você me desculpa. Você me desculpa se essa informação estava lá, que essa informação não corresponde, né? Então, vou pedir que mude lá você me desculpa por isso, eu vou pedir que mude para que não aconteça com outros hóspedes. Mas a gente sabe que ele tem muitos, sim, que querem se beneficiar de alguma maneira, né? E aí querem levar vantagem. Então, a gente tem que fingir que não entendeu, né? A gente tem que ir sorriso, né, sempre, e conversando e falando, então vou verificar lá, vou pedir para mudar, e jogo de cintura, gente, a gente tem que ter muito, muito jogo de cintura para poder lidar com várias situações que ocorrem, né? São situações variadas. Mas eu queria aqui falar uma pesquisa para vocês. Tem uma pesquisa da American Express que ela fala que 93% dos consumidores, eles comentam pelo menos uma vez as experiências positivas de atendimento. E está crescendo cada vez mais os comentários, as pessoas estão não só indo para a internet para fazer os negativos, porque antes as pessoas gostavam muito de ir para falar mal. Hoje as pessoas, quando são bem atendidas, elas fazem questão de ir lá e dar a contribuição dela para a pousada, né? E aí essa pesquisa fala que 93% é muita gente, pelo menos uma vez foi lá e colocou um comentário positivo, né? E 46% desses consumidores, eles fazem isso com frequência.
vai lá e coloca os comentários positivos. Então, assim, e ele fala para pelo menos 8 pessoas. Então, isso aí é muito importante para a gente redobrar no atendimento, para que essa pessoa, mesmo que ela queira levar vantagem, aquele espertinho que está ali só para levar vantagem, a gente vai conversando e vai revertendo, vai fingindo que não entendeu a colocação, né? E no final a pessoa acaba saindo satisfeita, né? Isso tudo faz parte do nosso atendimento, dos nossos desafios, né? Agora, gente, 47% das pessoas reclamam que não tiveram respostas rápidas às solicitações. Então, essa questão também, olha o impacto que ela gera. Respostas rápidas, as pessoas querem essa presteza na resposta. Isso daí, ela melhora muito quando você responde rápido, porque você pensa, 47% vão na internet para colocar reclamações que não foram atendidas, a pousada demora muito a atender o que ela solicitou. Então, isso é uma grande fonte aí de reclamação. Então, tentar fazer o mais rápido possível, dar respostas rápidas, tanto da reserva, quanto quando a pessoa te pede alguma coisa lá na pousada, ou uma informação, ou que você peça um táxi, ou que você indique um restaurante. Eles não gostam eles gostam daquela coisa que você já tenha preparado, né, para poder mostrar, né? E nós estamos num mundo muito competitivo, nós temos muitos concorrentes, né? No Brasil inteiro aí, são muitos concorrentes na área de pousada. Então, assim, a gente depende mesmo do cliente. Então, a gente tem que relevar essas coisas e levar para o lado, gente. Eu falo sempre isso, que o problema às vezes é dele, não é seu. A maioria das vezes é dele. Ele que não está bem, ele que não chegou bem, né? E não levar para o seu lado pessoal e falar para o pessoal que trabalha com você. Não é nada pessoal com você. Às vezes a pessoa não está num bom dia, mas nós estamos aqui prontos para recebê-lo com alegria e tal, né? Realmente, ela está falando aqui, né, da questão lá no book, que colocou essa região todas da praia. Então, mas aí é bom você conversar lá mesmo, sabe? Conversa lá para que se tem como eles tirarem isso da sua pousada, de colocar quantos metros ela tá da praia, como é, para que você não tenha mais esse tipo de problema, porque isso pode gerar muita insatisfação no seu hóspede, sabe? Porque aí todos que vão achando que é perto da praia. E realmente a pessoa, quando ela acha que é perto e ela chegou e não é perto, ela fica às vezes chateada, né? Então, assim, tem que tentar ver onde tem essas informações, ou até você, quando você mandar para ele, para o hóspede, alguma coisa depois da reserva, já colocar ali no seu e-mail de reserva a distância da praia, para que fique claro, pelo menos nesse ponto, que não é tão próximo assim, para que a pessoa não seja pega de surpresa, porque é muito ruim, né? A pessoa se sente enganada, e a culpa não é sua, e aí ela se sente assim, nossa, falou que era perto da praia e ela não, e a pousada não é perto da praia. Isso é ruim. Então, se você conseguir mudar lá na Booking, eu acho que assim é o melhor caminho. Mas também reforçar informando nas mensagens que você manda, sabe? Porque aí reforça e você tem isso até como mostrar para esse hóspede, olha, quando eu envio aqui a confirmação de reserva, já está escrito a distância da praia e tudo, né? Porque senão você vai passar por esse problema recorrente. Esse e vários outros que outras pessoas possam vir a ter. É legal falar a distância do centro, né? Distância de praia, para quem está na praia, para que a pessoa não, porque o hóspede não seja pego de surpresa e que isso não seja motivo de reclamação. Porque às vezes você está tendo reclamações à toa por causa da informação, né? Que a informação ela não está sendo passada como ela é, né? Como ela com a distância correta e tudo, para que isso não te atrapalhe aí nos comentários, né? E pensar sempre nessa questão que o hóspede escolheu a sua pousada porque ele quis, ele teria outras opções, né? Então, é nosso dever que ele saia satisfeito, que a gente consiga, de fato, que ele indique positivamente para vários outros, que ele retorne, porque sai muito mais barato a gente fidelizar, até falei isso ontem na live, né, que a gente estava falando uma outra questão que é interligada com essa, que é muito importante que ele saia, que você retenha ele, sai muito mais barato para você
conquistar aquele hóspede que vai voltar e que vai te indicar do que você conquistar um novo. É muito mais barato, porque você já está com a oportunidade na mão, ele está lá dentro, é só fazer um bom trabalho, né? Eu falei muito dessas coisas que porventura possa vir a acontecer, para que a gente esteja preparado. Mas na maioria do tempo, gente, as coisas correm bem, né? A gente testando as televisões antes, chuveiro, etc., todos os equipamentos, sauna, tudo que porventura você tiver aí, piscina, para que esteja tudo ok para recebê-lo. Mas aí tem que estar preparado, né, gente, para eventualidades. Preparado principalmente, eu acho, psicologicamente, da forma como você vai agir. Né, que você vai agir ali no momento, para não te pegar de surpresa. Porque você já tenha mais ou menos em mente como sair daqueles problemas, ou como o seu funcionário sair daqueles problemas.